E aí, pessoa linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais Story. Vou te perguntar, você conhece as civilizações clássicas? Que povos o formaram? E quais as contribuições que eles deixaram para a nossa sociedade? Vamos hoje conhecer um pouco sobre elas, vamos lá? Bem-vindos ao canal Mais Story. Sou a professora Franci Lúcia. Essa aula é especial para os meus alunos, mas você é convidado a fazer parte também de aprendizagem, conhecer um pouco mais sobre a história. E hoje nós vamos de história da antiguidade, história clássica. Iniciaremos um pouco como se deu a formação do povo grego e as contribuições que esses povos trouxeram para nós até os dias de hoje. Vamos lá! E é isso aí, pessoal. Hoje, nosso assunto para sexto ano é Antiguidade Clássica. Esse termo nós estaremos introduzindo, compreendendo o porquê desse termo, entenderemos também o processo de formação dessa Grécia Antiga, a importância do intercâmbio cultural que vai haver entre esses povos que vão entrar lá, e também identificar as principais características de organização e funcionamento das polis. Vamos lá para a vida na polis. Nós já aprendemos que, por volta do ano de 2000 antes de Cristo, povos indo-europeus vieram saindo lá da Indo-Europa para essa região que vai ser a Península Balcânica. E são eles, aqueus, jônios, eólios, dórios, e eles vão passar a habitar nessa península, nessa região montanhosa. E aí, o nome dessa civilização a ser formada, que vai levar esse termo antiguidade, nós já vimos que os historiadores colocam para a gente melhor compreender que esse termo de antiguidade vai ser muito usado desde o surgimento da escrita até esse período da queda do Império Romano, esse período chamado de antiguidade. Só que existem várias antiguidades e a gente não pode comparar, estudar com as mesmas características uma antiguidade que seja da França ou da América, no caso da Europa ou da África, seja igual em todos os lugares. Estamos falando aqui de uma chamada de civilização da Antiguidade Clássica, que é essa referente ao povo greco-romano. Então, toda vez que você ouvir esse termo, é porque ela vai se referir principalmente a esses dois povos, os gregos e os romanos. E esses povos vão trazer características que, para nós ocidentais, vão ser muito comuns. Entre eles, o que nós mais usamos, que é o sistema de regime da qual a gente trabalha, que é o sistema democrático. A democracia vai ser iniciada lá na Grécia Antiga. Então, essa Grécia Antiga vai passar por vários estágios. Aqui estamos diante de um monumento histórico, Parthenon, da qual a gente só tem ruínas, mas nós vamos estar vendo depois, posteriormente, qual a importância desse templo e como é que ele está hoje, né? Como é que vocês observam como é que foi usado naquele período. Vamos ver as colonizações até o período helenístico. Porém, hoje nós vamos estar indo até o período arcaico. Porém, antes de qualquer coisa, é preciso nos localizarmos no tempo e no espaço. Estamos aqui numa região, no mapa, que a gente vai considerá-la como a Península Balcânica, essa região que compreende o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, da qual tem várias ilhas. Essa região tem características montanhosas, fazendo com que eles possam ter condições naturais muito próprias de isolamento. Regiões impróprias para o plantio. Aqueles que conseguirem áreas mais planas vão ficar tendo a possibilidade de enriquecer mais por conta disso. Tá vendo? Nós vamos ver ao longo do tempo. E as regiões montanhosas são essas regiões que vão impedir com que esses povos conversem, haja um intercâmbio muito maior de unificação, fazendo com que haja praticamente um isolamento, o que vai favorecer com que cada um possa desenvolver a sua própria estrutura política, econômica, a sua autonomia, certo? Então, temos aí muito que relacionar com relação a esses povos devido à sua localização. Onde está em vermelho vai ser as regiões colonizadas por esses gregos, e a princípio eles vão iniciar sua formação aqui nessa área que você vê de verde, certo?
E aí nós observamos o quanto é importante que a maioria das pessoas analisem esses fatos, olhando no tempo e no espaço. E é o que nós iremos ver localizando-se na nossa linha do tempo. O mar Mediterrâneo vai ser um facilitador dessa navegação, desse comércio marítimo, fazendo com que muitos desses povos comercializem entre si. Então, de antemão, dominar essa área, essa região aqui, vai ser de suma importância para qualquer povo que aqui habitar. Principalmente pelo comércio e a formação, que eles vão propiciar. E a periodização, nós podemos dividir a idade da história da Grécia Antiga em 5 períodos. Período homérico, pré-homérico, homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Vão ser longos anos, desde 2000 anos antes de Cristo até 146 anos antes de Cristo, quando a Roma vai conquistar a Península Balcânica, vai conquistar toda aquela região dos Balcãs que vocês viram, da qual esses povos vão habitar. Então, nós vamos estar observando que o período pré-homérico vai ser o princípio da formação desses povos, onde 2 civilizações vão ser a base dessa formação, que vai ser a civilização dos cretenses e de Micenas, né? A civilização micênica, onde os aqueus vão habitar essas regiões, invadindo Creta, e mais tarde vai ser os eólios, posteriormente jônios, e somente 1200 anos depois antes de Cristo que vai vir a invasão dos dórios, com muito mais violência, com muito mais armamentos. Porém, vamos estar observando que durante esse período vai haver uniões e crescimento dessa demografia, desse povo, e isso vai fazer com que haja busca por mais terras. Então vamos para o princípio, né? A formação do povo grego no período chamado de período pré-homérico, 2000 anos a 1200 anos antes de Cristo, e vai se desenvolver principalmente nessa região que nós vamos chamar de Cretas, né? A ilha de Creta. Lá vai habitar os povos micênicos, minoicos, como falam lá. Os primeiros a entrarem nessa região serão os aqueus, que desde os séculos 16 ao 15, ele era um povo muito guerreiro, ele vinha lá do sul da região que hoje a gente conhece como Rússia. Eles vão entrar por essa região da Tessália, ocupar essa Grécia central. Depois eles vão se distribuir e com o tempo vão manter um certo padrão cultural, né? Desses exemplos de invasão de cidades, ele vai ter a cidade de Micenas, vai ter a cidade de Tirinto, e vão trazer também consigo várias formas de trabalhar. E o principal delas vai ser o uso do bronze, né? Também conhecido como a Idade do Bronze. Então, a base desse povo grego está em início aí com o povo aqueus, que invadiram. Eles, com várias navegações que faziam, entraram em contato com a civilização da ilha de Creta, da qual absorveram vários conhecimentos, e esses conhecimentos vão levar para a Grécia continental. E isso vão ajudá-lo a se fortalecer, principalmente militarmente, dominar as cidades cretenses, como a cidade de Knossos. E aqui nós temos a entrada do norte do Palácio de Knossos. Knossos hoje é um grande sítio arqueológico, também um centro religioso dessa região aqui. Vamos estar analisando que essa região, por ser rica em várias reservas, né, nós estamos observando que vai ter vários resquícios religiosos. Essa máscara funerária de Agamenon, rei de Micenas, foi um dos reis que ajudou a guerrear contra outros povos, contra Troia. É onde vem aquela história da guerra de Troia. E, baseado nisso, esse homem grego, resultado dessa miscigenação de vários povos, tanto dos aqueus eólios, que são os povos indo-europeus, quanto dos pelasgos, né, esses que vêm desde o período neolítico. Essa união vai fazer com que cada um se estabeleça em determinada área, aqui na
Península Balcânica. Aqui em rosa vamos ter habitados pelos jônios. Posteriormente eles vão juntar-se e vão buscar novas terras e mais possibilidade de plantio, se expandindo aqui para a Ásia Menor. Em seguida vai vir os eólios, esses que já estão amarelados aqui nessa região, está em amarelo. E também vão estar se espalhando próximo aqui à cidade de Troia. Posteriormente, mais tarde, que vai vir a invasão dos dórios. E os dórios é que vão expulsar esses povos de Creta, da ilha de Creta, os povos creto-micênicos, e vão ser dominados por esses dórios. Vai ser o motivo de uma dispersão. A primeira dispersão nós vamos chamar de primeira diáspora, que vai ser ocasionada por conta da falta de terras. E a segunda por conta da invasão dos dórios nessa região. Em 1200, com a invasão dos dórios, vai se encerrar esse domínio micênico, porque os dórios têm como principal característica ser um povo guerreiro, ser um povo que tem uma característica de expansão por dominação. No caso, eles entram em guerra para expandir seus territórios, então, ganhando esses territórios, eles se apossam dessas terras. Então, quando você ouvir falar na invasão dos dórios, você já vai lembrar que eles vão ter ótimas táticas de guerra. Fato que os povos aqueus não vão estar tanto preparados quanto eles, né, com esses armamentos que eles têm. Nesse período que os dórios entram e tomam de conta da ilha de Creta, vai ser o período em que a gente vai estar dando início ao que chamamos de período homérico. Durante o período homérico, é o período após essa invasão dos dórios, Homero vai ser um poeta da época que vai estar deixando o resquício do que acontecia naquele povo com duas obras literárias conhecidas como Ilíada e outra conhecida como Odisseia. A Ilíada vai estar narrando a guerra de Troia e a Odisseia vai estar narrando as aventuras do herói grego Ulisses, o Odisseu. E é durante esse período aí, no século, desde 1200, com a invasão dos dórios de modo violento, causa a primeira diáspora. O que vai causar a primeira diáspora? É a fuga da população para o interior balcânico, para a Ásia Menor, para as ilhas do Mar Egeu, que vai formar a base da colonização grega. E analisando o mapa, a gente pode ver que houve duas principais diásporas, que é essa dispersão desse povo grego. A primeira diáspora foi provocada também pelos dórios, que invadiram essas ilhas, invadiram essas regiões, fazendo com que os povos procurem melhor sobreviver. E passaram a vir aqui para essa região da Ásia Menor, formando outras colônias. Nesse período aqui, a organização desses povos fez com que a organização desses povos perto dessa região litorânea fez com que eles desenvolvessem muito a navegação e muitas atividades comerciais marítimas. Houve sim aí o intercâmbio cultural, a troca de experiência entre esses povos, e principalmente porque as altas montanhas faziam com que eles ficassem separados, né? Favoreceu que várias comunidades se isolassem naturalmente. Sendo assim, as comunidades elas foram se organizando segundo as suas famílias. E aí surgiram as primeiras formas de organização patriarcal, da qual o pater, o pai, ele vai ser o chefe daquele povo, daquela família, e vai estar tomando de conta daquelas terras. E com o tempo essas terras vão passar a diminuírem, e com o tempo passando, vai haver a junção desses gêneros. Um gênero vai intercalar ou haver uma cisão, uma fusão entre essas duas famílias. E nessa forma de organização, nós vamos ter aquele que é o dono da terra, que possui a maior autoridade dentro daquele gênero, e vai ter aquele que não vai ter terra, aquele que vai ser apenas um parente, ou aquele que vai ser
um escravizado. E aí cabe a noção e a diferenciação de escravidão e servidão. Nós vimos que no Egito Antigo, na história dos povos orientais, eles vão ter muito a questão de trabalho por regime de servidão. A escravidão naquela época era por regime de guerra, né? Por conquistas. Um povo conquistava outro e aquele conquistado é que vai ser colocado como escravo daquele povo. E agora aqui nós vamos estar vendo uma outra forma de escravidão que vai surgindo. Por quê? Ao passo que as pessoas que não têm terra vão pedir empréstimos a quem tem terra e não consiga pagar essa dívida, eles vão passar a cobrar essas dívidas em forma de trabalho, porque ele perde toda a sua liberdade e passa a trabalhar para esses grandes aristocratas, esses grandes chefes, donos de terra, que é as primeiras formações. Com o tempo, eles vão estar formando várias agriculturas de subsistência para se manter. Não tinha ainda essa ideia de haver tanta comercialização. Vão também fazer uso da cerâmica, vestimentas e, no caso dessas vestimentas, sempre produção em algodão ou produção em lã. Em alguns tecidos também eram trocados por outros produtos. E aí, nesse intercâmbio, havia também a possibilidade de haver uma aliança de casamento. Com essas alianças de casamento, surge uma nova forma, né? Um crescimento agora de aristocratas, onde só um chefe agora não mais vão estar governando, vai ter dividindo o poder com essa outra família. E aí surge então o crescimento populacional, disputas por essas novas terras, e esses chefes vão acumular vitórias e mais vitórias, e com o tempo esses chefes vão se tornando reis, né? E aí vai formar o que a gente vai chamar dentro da história grega das fátrias, né? As fátrias é a junção desses gêneros, dessas comunidades gentílicas. E com a unificação desses gêneros, vai haver também a expansão e a junção também dessas fátrias, formando o que nós vamos ver mais tarde, que seria a formação dessas tribos, que é o acréscimo de mais fátrias, né? E depois dessa junção de várias tribos, com o tempo vai haver um aumento maior e vai formar o que nós conhecemos como as cidades-estados, que dentro da Grécia Antiga vai ser chamada de polis, certo? E é o que nós estaremos analisando. Vimos aí, dentro desse período homérico, a formação desses gêneros, todos os membros descendiam de Heleno, né? A sociedade era chamada sociedade igualitária, e a hierarquia era sempre mandada por um pai, né? O pater, que deixava a sua herança, a sua terra para o seu sucessor, no caso o filho mais velho, que dentro da sociedade grega vai ser chamado de eupátrida. E eu significa bem, pátrida nascido, aquele que é bem nascido. Ou seja, não são todas as pessoas que vão dominar. Então, a hierarquia vai ser passada assim hereditariamente, liderança. E a economia também, e a propriedade, que até então, antes era só familiar, era só comunitária, era só de subsistência, agora que eles produziam, agora vai passar a ser dividida entre todos os que pertenciam àquela comunidade. Sendo assim, nesse período pré-homérico, nesse período homérico, no século VIII, vai haver esse crescimento demográfico. Vocês viram aí que no século XII foi a primeira diáspora. Já 3 séculos depois, vai haver o crescimento da população, a limitação de espaço, porque a maioria das pessoas não tinha mais espaço, vão crescer em região montanhosa, dificuldade para plantar. O modo de produção, as técnicas vão se tornar atrasadas e vão fazer com que haja colapso desses gêneros. Então, vai haver agora uma dispersão para outras localidades. A primeira diáspora, eles foram para a Ásia Menor. Agora, na segunda diáspora, eles vão buscar novas terras mais para o lado de Roma, na Península Itálica. É o que nós vimos aqui num outro mapa, né? E vão formar o que hoje nós conhecemos como a Magna Grécia, a Grande Grécia. Ou seja, o que futuramente será
local dos romanos se desenvolverem nessa região aqui, na Península Itálica, primeiro vai ser habitada por esses povos que vão ser gregos. E aí, por isso que a Antiguidade Clássica é essa junção dessas duas civilizações, greco-romana. E a Magna Grécia vai trazer a junção de tudo isso. A invasão dos dórios desencadeou a primeira diáspora e a desintegração gentílica, ou seja, a falta de terras entre os primeiros povos, vai causar a segunda diáspora. Com isso, vai ocasionar essa evolução, que a gente sempre vai estar observando, né? A evolução dos gêneros, esses pequenos núcleos familiares que passa a juntar-se, encontrar-se com outros gêneros e resolver haver esse sionismo, né? Que é essa fusão e essa junção por laços de casamento, fazendo com que mais tarde, o que antes era um governo monárquico, tinha o domínio de tudo, agora vai passar a formar vários reis, né? Aqui na pátria, que é o chamado as oligarquias, o governo de poucos, vão ser vários chefes que vão ter o domínio daquelas terras que a gente já pode lembrar que existia aqueles que tinham os bem-nascidos, que moravam na região de planície, tinham as melhores terras, e tinham aqueles que tinham terras, mas não tinham muitas terras, tinham até dinheiro, os comerciantes. Nessa sociedade eles vão ser chamados de demiurgos, e vai haver mais tarde a junção e a cisão de várias pátrias que se juntariam e vão formar o que a gente chama de tribos. E com isso vai haver várias tribos, dessas tribos formando-se o que mais tarde vai formar o que os historiadores passaram a chamar de cidade-estado, a polis. Dentro dessa formação da sociedade, a polis, nós vamos estar analisando que ela vai estar dividida em vários demos, principais 10 demos praticamente, né? Dividindo as terras, favorecendo os seus parentes mais próximos. E aí vai haver um aumento muito grande dessa desigualdade. E aí eu gostaria que vocês analisassem essa sociedade que passará a usar termos que hoje para nós é familiar, porque herdamos deles, é a cidadania. Quem são os que teriam direito a essas terras? Somente os cidadãos, aqueles que possuem cidadania. Porém, diferente do que acontece na sociedade atual, no nosso Brasil, né? Todas as pessoas que são aqui do Brasil são naturalizadas aqui, são chamadas de cidadãos, com direitos políticos assegurados. Nem todas as pessoas que viviam naquela polis, naquele período, eram chamadas de cidadãos. Somente aqueles que tinham terras, só tinham renda. E a renda maior, no caso, é aqueles que possuíam terras, propriedades para poder administrar. E agora nós vamos estar vendo essa polis, certo? Que vai dar início a um outro período, que é a formação dessa polis, chamado de período arcaico. Esses gêneros perderam a força, provocou a segunda diáspora, que depois formou a polis, cidades e estados com mais autonomia, e uma das mais conhecidas vai ser polis de Atenas e de Esparta. Atenas mais ao norte e Esparta mais ao sul. Atenas nós vamos estar vendo que está mais naquela península ática e a Esparta vai estar na península do Peloponeso. E aqui nessa sociedade nós vamos estar vendo como é que ela é organizada. Atenas, uma das polis gregas, nelas são considerados cidadãos aqueles que possuem maior quantidade de terras. Nos séculos 8, né, antes de Cristo, várias transformações ocorreram, organizações políticas diferentes. Houve as unificações dos gêneros se tornaram pátrias, das pátrias tribos, das tribos vão se tornar polis. Esse termo polis define o que hoje para nós significa cidade. Abrange tanto áreas rurais quanto áreas urbanas. Praticamente não existiria essa distinção, certo? Praticamente existia uma unificação. Havia casas que dominavam bem os povoados menores. Cada polis se organizava de uma forma diferente. Lembra que está numa região montanhosa, isso dificulta aquele intercâmbio. Isso vai fazer com que eles possam estar, cada um sendo tendo muita autonomia. E aí, aqui nessa forma de organizar, vocês analisam que existiam
locais públicos, locais religiosos, locais que as pessoas podiam produzir. E a gente pode dividir isso aqui na forma de distribuição. A parte mais alta é chamada de polo e acrópole, certo? Essa região mais montanhosa. E uma das acrópoles mais famosas é a Acrópole de Atenas, terras construída no alto, né? É o significado praticamente dessa palavra. E é nessa área mais alta que vai estar o centro político e religioso, principalmente religioso de Atenas. A parte mais baixa ficam as moradias, né, dos artesãos, comerciantes, e também a ágora. Nós vamos estar analisando aí a ágora, né? A Acro, lugar mais alto, centro político, administrativo e religioso. A Acrópole, a cidade alta. Temos aí a Ágora, a praça pública. Era importante demais esse local, porque aqui é onde havia as negociações, tanto de comércio quanto da vida política. E quem poderia participar dessa vida política? Apenas os cidadãos. Quem eram os cidadãos em Atenas? Aqueles que tinham renda, aqueles que eram nascidos em Atenas, que tinham uma certa quantidade de terras, em valores, em dinheiro, ou seja, poucas pessoas participavam dessa vida de ser cidadão ou de pertencer à vida política. O mercado popular, tinha também a área urbana e tinha essa área que mais estava para questões rurais. Mas não que houvesse uma divisão assim, pronto, daqui para cá é cidade, daqui para cá é zona rural. Havia uma uniformidade muito grande. Cada polis tinha um aristocrata, que significava que apenas as pessoas que eram consideradas cidadãos podiam interferir nesses assuntos. Com o tempo, as formas de governo de cada região se tornou mais específica, como expressões culturais. Várias polis eram independentes, né? Com seus próprios exércitos, suas próprias moedas, suas próprias leis jurídicas. Com isso, essas decisões econômicas tomadas de maneira autônoma que eles tinham, faziam com que eles tivessem essa autonomia. Não havia um controle centralizado maior que regesse todas essas polis. Cada uma tinha a sua forma de organizar. E os principais elementos que integravam esse mundo grego, o que integrava, o que unia esses povos era a língua e a religião, no caso, a mitologia grega, que é o que fazia com que eles se organizassem assim. Falando de Esparta, vimos Atenas aqui nessa região, é o berço da democracia, vai ser aqui que vai se desenvolver a democracia. Nós vamos estar analisando posteriormente aqui a importância dessas leis que foram criadas. E aqui no Peloponeso, a planície de Lacônica, vai se desenvolver uma das civilizações mais guerreiras, que vai ser Esparta. Região da Lacônia, às margens do rio Eurotas. Característica dessa polis, surgiu o adjetivo lacônico, é aquele que é breve, que é conciso, a moda dos antigos espartanos. A origem do local, Península do Peloponeso, uma região perto da Lacônia, que é uma região, é uma exceção, porque a maioria desses locais, dessas penínsulas, são montanhosas. Quem vai formar esses povos vai ser de origem dórica, ou seja, um povo guerreiro que falou em dórico, falou em povo que guerreia, que quer se expandir, que aqueles que expulsaram os aqueus daquela região que antes era da ilha de Creta. A propriedade deles era estatal, ou seja, o Estado tomava de conta de todas as coisas. A economia era economia baseada na agricultura, principalmente baseada no cultivo de hortaliças, né? Solos onde podia ter solo fértil. Temos aqui o regime de servidão, da qual os ilotas vão ser uma das pessoas que vão estar trabalhando nesse regime de servidão. Política oligárquica, o predomínio da minoria espartana, ou seja, pequenos grandes proprietários que tinham domínio das terras. Em comparação com Atenas, vai ser o que para os atenienses vão ser os eupátridas. Aqui na Esparta vai ser aqueles que possuem poder, né? O político que é de minoria espartana. Eles dividiam o seu poderio em 2 reis,
né? Existia o Senado, que era a Jerúsia, a Assembleia Espartana, que era a Ápela, e o Éforos, que é os magistrados eleitos anualmente. Eles eram sociedades estratificadas. Com isso, devido a essa militarização, vai haver desse regime de servidão muitas formas de revolta. A maioria desses povos vão se revoltar por conta da falta de participação, da falta de direitos que eles não tinham. Então, vai haver revoltas por conta disso. Analisando agora a sociedade ateniense, primeira localização de Atenas, temos aqui na Península da Ática, ao norte aqui dessa península, nós vamos estar tendo o berço do que hoje nós chamamos de berço da democracia. Essa sociedade era uma das mais importantes, né? Sociedade ateniense. Localizada no Ática, essa região é montanhosa, mas com o litoral, isso vai facilitar o comércio. Um dos portos que eles mais vão estar usando vai ser o Porto de Pirineu. Vai ser importante para poder haver essa troca comercial. Somente os que tinham cidadania é que podiam participar, ser considerados cidadãos, que eram adultos, homens livres, filhos de pais que eram de Atenas e que cumpriam qualquer serviço militar. Os cidadãos eles podiam ser donos de terra, participar dessa vida política e participar dos cargos públicos. E com isso, as outras classes passaram a não ter participação. Como vimos aqui, quem tinha as melhores terras estavam nas planícies. Vai ser praticamente os três principais partidos. Os dos eupátridas, que faziam parte do partido da planície, estavam localizados nas melhores terras. E tinham os demiurgos, que eram os comerciantes, né, que tinham até dinheiro, mas não tinham muitas terras. Tinham também os georgóis, que eram pequenos proprietários de terra, ou seja, aqueles que habitavam, os demiurgos estavam mais no litoral. E os georgóis estavam mais na região montanhosa, que é o partido montanhoso. Dentro desses partidos, o que vai acontecer? Quem é eupátrida não quer mudança no sistema político porque está no poder, né? Quem está na questão do partido da litoral, que vai ser os demiurgos, eles vão estar querendo nem muita revolução, nem muita mudança na política, porque eles também fazem parte, mas eles querem algumas modificações, né? Como acesso a melhores terras, né? Já os que estão no partido dos georgóis, que é o partido da montanha, eles são os que mais vão se revoltar, porque dentro da pirâmide social de Atenas, a gente vai ver que quem tem mais terras vai ter mais direitos. E quando a gente fala em direitos, não tem a ver com o conceito que temos hoje, não. Tem a ver com privilégios. Então, quem tem mais terras tem mais direitos, quem tem menos terras tem menos direitos, tem menos privilégios. E abaixo dessas três camadas, vamos ter o que nós chamamos de tetas, né? Os camponeses sem terra que trabalhavam para esses gêneros, né? Não eram nem considerados cidadãos. Os tetas, camponeses sem terra, e ainda tinham aqueles que eram os escravizados, aqueles que eram escravos por dívida, diferente do que a gente via na Antiguidade Oriental. Agora, aquele que se endivida vai ter que pagar com sua própria liberdade. Passa a ter agora um regime chamado regime de escravidão por dívida, certo? Os escravos eram, na sua maioria, os prisioneiros de guerra, como era, porém agora com um agravante, que é aquele que se endividasse, pedisse empréstimo e não conseguisse pagar esse empréstimo, para a maioria das vezes são os tetas que vão pedir esses empréstimos, ou os georgóis que podem perder suas poucas terras, podem se tornar escravos também. E essa mudança de patamar dentro da sociedade era muito difícil. Um escravo sair desse status de escravo, desse perfil de escravo, para se tornar um eupátrida. Para isso, ele precisava ter quantidade de dinheiro para comprar essas terras. E aí vocês vão ver o que vai surgir naquele período, muitas revoltas, principalmente provocadas pelos estrangeiros, que naquele local vai ser chamado de metecos, e os escravos, que também vão estar querendo lutar por melhores condições de vida.
Como eu falei, né, os escravos eram na maioria prisioneiros de guerra e agora também por dívidas e eram condenados à escravidão como forma de pagar essas dívidas. Eles eram responsáveis pelo trabalho nessas minas de fazendas e nessas cidades. Muitos historiadores defendem a tese de que a democracia ateniense ela dependia do sistema de escravidão, já que ela possibilitava aos cidadãos ter tempo para atuar no governo da cidade-estado. Era preciso que ele pudesse pagar sua dívida trabalhando na cidade-estado. O que vai ser a grande diferencial? Os novos governantes que vão estar vindo. Em Atenas, a concentração de poder militar, político e econômico nas mãos de várias pessoas que tinham terras, né, os aristocratas, vai gerar muita insatisfação do povo que não fazia mais parte desse grupo social. Tanto o demiurgos, que estava enriquecido, desejava maior participação no governo, enquanto os georgóis e os tetas também estavam sob a ameaça de uma escravidão. Qualquer hora eles poderiam se tornar escravos, caso contraísse alguma dívida e não pagasse. Então, na maioria dessas cidades e estados não havia leis escritas. E o que vai acontecer de diferente, que vai favorecer mais a esses georgóis e a esses tetas? Vai ser a instituição de leis escritas. E o que esse governo faz? Porque a grande maioria do povo poderia se revoltar. Eles vão se juntar e vão, temendo essas revoltas, esses aristocratas, eles vão prometer, eles vão promover uma pequena abertura à participação desse povo. Nomearam Drácon para elaborar o primeiro código de leis. Aí vai ser chamado Código de Drácon ou Código Draconiano, que é o que nós iremos estar analisando. Diferente do que nós vimos aqui, temos aqui 13% dos cidadãos, os bem-nascidos que possuíam terra, família dos cidadãos 36%, ou seja, aqueles bem-nascidos, os eupátridas, os metecos, que vai ser os estrangeiros, fazendo parte de 3% da população, família dos metecos, família dos estrangeiros, 10%, fazendo parte também do povo que não tinha direitos, e a grande maioria, 36,7%, vão ser formados com uma sociedade escrava, né? E essa sociedade escrava só vai poder subir de posição se pagar essas dívidas, que é o chamado escravidão por dívidas, como nós vimos anteriormente. Aristóteles coloca aqui uma citação que diz que, na linguagem atual, o cidadão ele é um indivíduo nascido de pai e mãe cidadã. A natureza fez os corpos dos homens livres diferente dos escravos, dando a estes o vigor necessário para as obras difíceis da sociedade, fazendo contrariamente os primeiros incapazes de dobrar o seu reto corpo para se dedicar aos trabalhos pesados, destinando somente à função da vida civil, repartida entre a ocupação da guerra e a ocupação da paz, da guerra e da paz. Aristóteles vão ser um dos grandes filósofos desse período. Podemos dividir a história de Atenas em 4 fases, como nós já vimos, né? A monarquia, o domínio dos eupátridas, o bem-nascido, onde havia aquela formação dos gêneros, que com o tempo passou a buscar mais terras, se juntou com outros gêneros, vai formar as fátrias, e aí vai formar um segundo governo, uma segunda forma de governo, que é o governo das oligarquias, governo de poucos, oligarquia, governo de poucos, através do Areópago, que é um conselho legislativo, mais ou menos um grupo seleto de 9 pessoas vão estar governando e dominando a vida política e a decisão daquele povo. Descontentamento popular dos georgóis, que é o que tinham as piores terras, as regiões montanhosas, o descontentamento dos tetas, aqueles que não tinham terra nenhuma, aqueles que eram apenas camponeses, que poderiam se endividar e se tornar também um povo escravo, e os ricos comerciantes, né, que eram os demiurgos, aqueles que tinham muito dinheiro, mas não tinham muita terra. E dentro da sociedade grega, possuir mais terras era o que eles chamavam de poder censitário, é o critério de participação política, era possuir terras.
E o que foi que houve de mudanças? Com a reforma de Drácon, em 621, Drácon vai fazer com que essas leis possam se tornar agora plausíveis. Não que não existisse lei escrita, mas agora eles vão estar unindo todos esses conjuntos dessas leis e afixando no local onde não poderia haver nenhuma mudança drástica. Ninguém poderia alegar, nem poderia ir contra o que já estava escrito, certo? Então, eles não vão nomear Drácon, vão elaborar esse primeiro código de leis e deveriam ser mudadas não deveriam ser mudadas só pela vontade de um juiz. Isso é a principal diferença. Na prática, todos os cidadãos atenienses estavam sujeitos a essas leis do Código de Drácon. As leis, no entanto, não decretavam o fim do conflito que havia entre essas camadas sociais. Não havia uma mudança, né, que melhorasse a vida desses que mais padeciam, já que o poder político e econômico continuava centralizado nas mãos dos pequenos aristocratas, que eram os eupátridas. O que vai acontecer? Com o tempo vai vir um novo tirano, que vai ser Solon, vai governar de 594, onde a diferença principal que ele vai fazer vai ser abolir a escravidão por dívida, certo? Abolindo a escravidão por dívida, isso vai fazer com que ele agrade a maioria dos que pertenciam aos tetas, aos jorgóis e aos escravos, e vai desagradar aos eupátridas e aos demiurgos. E essas reformas aprofundadas por Solon, a partir desse ano aqui, vai favorecer muito a criação de uma nova composição política. Ele vai instaurar uma assembleia, que a gente vai conhecer essa assembleia, vai chamar essa assembleia de eclésia. Todos os cidadãos poderiam participar. Quem eram os cidadãos? Quem tinha a maioria das terras. E a partir desse momento ele vai criar a bulé, que é considerado o formato mais, não só de poucas pessoas, mas de 400 homens eleitos. Então a bulé vai consentir, vai aprovar as leis que é proposto pela eclésia. Isso já vai haver uma melhoria muito grande, porém o critério para que esses homens participem da bulé vai ser também o critério de renda. E vai fazer com que muitos deles não passem a governar, não passem a participar da vida política. E a terceira fase vai ser o governo dos tiranos, né? Vai ser mais ou menos 30 anos em que em que esses gregos vão ser governados por um general, governo de um. E aí desses tiranos vai ter alguns que vão chamar mais a atenção. Primeiro vai ser Clístenes, o pai da democracia. Com as reformas de Solon, né, não diminuiu as tensões em Atenas, né, pois tinham muitos cidadãos que estavam pobres e excluídos dessa vida política. Somente com Clístenes, em 508, essas pessoas tiveram acesso à política, tiveram acesso a poder participar e escolher seus governantes, dar sua opinião, né? Então, as reformas políticas de Clístenes era substituir o critério de riqueza. E agora o critério não vai ser mais de riquezas, vai ser por critérios regionais. O que ele faz? Ele vai dividir todos esse território da Grécia em 3 áreas. A área da cidade, do litoral e da montanha. Lembra? Na cidade vão ser as áreas que pertenciam às regiões planície, que eram dos eupátridas. No litoral já vai ser o local onde vai estar os comerciantes, pessoas que têm terra, mas não tão boas. E vai ter a região montanhosa, que é a que pertencia aos jorgóis, aqueles tetas que poderiam também adquirir com o tempo, se houvesse sorte também naquele período, né, para poder estar assumindo alguma quantidade de terras. Então, Clístenes vai ser o pai da democracia. Pela primeira vez, cada tribo governava, congregava
assegurava aos moradores, tanto ricos quanto pobres, a liberdade de participar. Como é que seria? Seria 50 homens para integrar esta bulé. A bulé que antes tinha pouco menos de pessoas, né? Agora vai ter 50 homens, que vai ser o principal órgão. 50 homens para integrar a bulé, principal órgão do governo da polis. Agora vai estar com 500 integrantes, e a eclésia. Cada tribo, ela vai congregar moradores ricos e pobres, elegia livremente 50 cidadãos para integrar a bulé e principal órgão do governo, agora com 500 integrantes, a eclésia. Esse modelo, que todos os cidadãos tinham direito à participação, ficou conhecido posteriormente como democracia, né? O governo do povo, ou a participação do povo. Daí a importância deste governo. Nós temos aqui o busto de Clístenes. E a quarta fase, que vai ser consolidada não por Clístenes, mas vai ser consolidada por Péricles, vai ser a da democracia. Ela foi fundada por Clístenes, mas não foi aperfeiçoada. O auge da democracia vai se dar por Péricles, certo? Vai ser a consolidação, onde ele vai instituir até valores pagos para os servidores públicos e o pagamento aos integrantes dessa assembleia. E aí que vai surgir o pagamento para as pessoas que trabalhavam para o povo. Pagamento dos integrantes dessa assembleia. Vários cidadãos pobres vão participar ativamente da vida política de Atenas. Mas é importante perceber que, apesar de ser mais abrangente as formas de governo anteriores, a democracia ateniense não acolhia a participação daqueles que não eram vistos como cidadãos, ou seja, as mulheres, os estrangeiros, os escravos, infelizmente também continuavam não participando da vida política daquele povo. O que garantia a democracia de Clístenes? O voto direto, a isonomia jurídica, que era a igualdade de direitos, e aí todas essas pessoas poderiam ter os mesmos direitos. Os homens cidadãos poderiam votar, os maiores de 18 anos, mas as mulheres nem os metecos, que eram os estrangeiros, nem os escravos participavam dessa democracia. E havia a perda de direitos políticos e expulsão da polis por 10 anos, é o que a gente considera para eles o pior dos castigos, que eles perderiam todo o direito de participar ou de voltar para a sua terra, que era o ostracismo, garantindo a cidadania contra os tiranos. E o século V, o século de Péricles, o auge do sistema democrático ateniense, com a prosperidade econômica e o fim dos conflitos internos. E aí nós temos aqui, de uma forma bem breve, né, os cidadãos participavam e compunham a bulé, que eram 500 membros, preparando o projeto de leis. Eles propunham as leis, tinham já os 6.000 juízes, né, que julgavam os crimes, a eclésia, a Assembleia dos Cidadãos, que votava essas leis, ou que provavelmente poderia ter uma pena de ostracismo, certo? E os 10, e esses chefiavam o exército, dirigiam a vida política, que eram aqueles que eram mais bem nascidos, aqueles que tinham maiores condições políticas. Só para finalizar, no século V foi o período em que foi construído o Parthenon, um dos maiores monumentos culturais do mundo, símbolo duradouro da Grécia e da democracia, construído no século V, na Acrópole de Atenas, templo da deusa de Atena, como muitos templos gregos, né? Servia como tesouraria, guardava as reservas de moeda, metais preciosos e a Liga de Delos. No auge desse regime democrático, com essa prosperidade econômica e o fim dos conflitos internos, é o que nós vamos estar vendo. Foi durante esse período que foi governado. E aí esse próximo nós estaremos vendo na próxima aula.
E é isso, gente. O assunto é grande, o assunto é muito bom, requer que a gente releia, revise nosso material em casa, para que possamos aperfeiçoar e ver o que podemos estar absorvendo desse assunto tão vasto que é o mundo grego. Então, obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e até a próxima.